o cliente diz que não tem dinheiro. Ah, o cliente está com o nome no SPC, o cliente não tem cartão. Qual é a minha função? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão? Recalcular a rota. A nossa live de número 82. Nessa live você aprende como ser um vendedor de elite, ganhando 3 vezes mais sem ter medo de vender. Meu nome é Luciano Persinoto e o tema de hoje é como vender para quem não tem dinheiro. Como, Luciano, vender para quem não tem dinheiro? Todos recebem esta objeção. É uma objeção que todos recebem. Eu tenho 16 faixas pretas e todos eles recebem essa objeção. É qualquer pessoa. Mas vamos lá, é certo, Luciano, vender para quem não tem dinheiro? Bom, depende. O seu colchão vai trazer, vai levar resultado, transformação na vida do seu cliente? Você tem certeza disso? Que vai levar resultado, que vai transformar a vida dele, que vai alinhar a postura da coluna dele, que vai dar uma noite de sono reparadora realmente na vida dele, que vai transformar a vida dele, que é o móvel mais importante da casa, que ele vai se sentir melhor, que ele vai ter mais saúde. Você está convicto disso? Então, é certo sim vender para quem não tem dinheiro se o seu colchão vai transformar a vida dessa pessoa. Eu sempre falo que essas tecnologias, o colchão tecnológico, para quem vende colchão tecnológico, ou para quem vende colchão de loja, colchões com espuma especial, nós estamos na era da tecnologia. O povo de hoje quer conforto. E às vezes uma objeção mentirosa é não ter dinheiro. Às vezes ele tem vergonha de falar a real objeção e ele fala pra gente que não tem dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro, Luciano, quer dizer o quê? Quando um cliente diz que não tem dinheiro, anota bem essa. Ele ainda não viu prioridade na vida dele. Não é que ele não tem dinheiro, é que não é prioridade na vida dele ainda. Observe bem, se você... Ah, não tenho dinheiro. Você vê muita gente falar que não tem dinheiro, mas... Quebra o celular. Vamos supor, quebrou o celular. A pessoa arruma dinheiro, crédito, cartão para comprar um celular novo. Ah, eu não tenho dinheiro, quebra o carro. Quebrou o carro. Ela arruma dinheiro. Se não tiver dinheiro, ela arruma crédito para comprar, para arrumar o carro dela. O que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer que não ter dinheiro, às vezes o cliente não viu prioridade ainda na vida dela, na sua oferta, no seu oferecer, ainda ele não viu prioridade. Na sua apresentação, ela não viu que vai resolver a vida dela, que vai resolver o problema dela. Ela ainda não viu. Muitos motivos para o cliente dizer não. Ah, eu não tenho dinheiro. Primeiro, ela não é uma prioridade para ela. Outra coisa que às vezes o cliente fala que não tem dinheiro, ele diz, será, na mente dele está assim, será que esse colchão vai ser realmente bom para mim? Será que esse colchão vai alinhar minha coluna, como ele está dizendo? O cliente está com uma dúvida aqui, aí ele fala, ah, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Mas tem essa segunda aí, ó, objeção vergonhosa, que o cliente tem vergonha de falar, que na mente dele está, não sei se esse colchão vai ser bom para mim. Ele ainda não confiou no colchão. Ele ainda não confiou no resultado do colchão. Ele ainda não confiou na sua solução. Está na cabeça dele, mas ele tem vergonha de falar, aí ele diz que não tem dinheiro. Mas será? Ele pensa assim, será que o que ele está me prometendo, será que esse resultado que ele está prometendo, realmente eu vou ter? Será que eu vou ter? Está na mente do cliente, pessoal. Né? Ou às vezes o próprio cliente não acredita nele mesmo. Ah, como assim, Luciano? Sim, ele não acredita nele mesmo, ele não acredita que vai resolver o problema dele. Ele não acredita.
Ele ainda pode ser o problema, pode ser ele mesmo. Ainda nós não empoderamos, nós não encorajamos esse cliente como tem que ser encorajado. E o cliente não está acreditando nele mesmo, que ele dormindo no colchão, que não vai resolver o problema dele. Por quê? Porque ainda não encorajamos ele. Porque ainda não empoderamos esse cliente o suficiente. Não mostramos para ele realmente que é uma prioridade, que o colchão é um artigo de saúde, que o colchão é o móvel mais importante da casa. Ainda não falamos com eloquência sobre o resultado que ele vai ter. E ele não acredita que ele terá esse resultado. Por quê, Luciano? Quem nunca comprou um livro que não usou? Quem? Quem nunca? Quem nunca comprou algo que não usou? Na cabeça do cliente está isso também. Ah, será que eu troco meu colchão? Será que é necessário realmente? Será? Eu não vi muita importância ainda. Será? Ah, mas por que o senhor não vai comprar? Eu não tenho dinheiro. É o que ele arruma para falar para a gente. Mas muitas das vezes não é isso. Muitas das vezes não é isso. O cliente tem vergonha de dizer. E, de repente, o cliente tem medo de usar. Se for um colchão tecnológico, com controle, às vezes na mente dele ele pensa assim, será que eu vou saber mexer nesse controle? Será que eu vou saber usar esse controle? Se for tecnológico. Se não for tecnológico, será que eu vou realmente me adaptar a esse colchão? O cliente está com várias dúvidas, não acredita nele, não viu prioridade, né? Não entendeu ainda que vai resolver o problema dele. Nós não tivemos ainda habilidade suficiente para mostrar prioridade na vida desse cliente. Aí, evidentemente, que ele vai dizer, eu não tenho dinheiro. Mas nós informamos para ele que você passa 1/3 da vida dormindo. Você fala para ele, o senhor sabia que o senhor passa 1/3 da sua vida dormindo? Que 26 anos da vida o senhor passa dormindo? E o colchão realmente é o móvel mais importante? Essa prioridade tem que ser falada, tem que ser mostrada, tem que ser encorajada. Por quê, Luciano? Para a gente quebrar essa objeção do não tenho dinheiro. Né? Por que entender as objeções é importante, Luciano? Por que é importante você, como um vendedor de elite, um especialista na venda de colchão, você precisa entender as objeções. Por que as objeções é importante? Porque entender as objeções é importante. Me explica, Luciano. Eu vou te explicar. Se você entender realmente as objeções, você vai saber como resolvê-las. Como resolvê-las? Por exemplo, no método faixa preta eu ensino que o método é um GPS, que o método é um caminho, que o método tem as etapas, tem o passo a passo para o vendedor quebrar, contornar, enfraquecer as objeções desse cliente. Mas é muito importante que você entenda a objeção do cliente para você resolver a objeção do cliente. Todo mundo recebe essa objeção. Anota isso que é importante. Quando o cliente disser para você, eu não tenho dinheiro, se eu tivesse eu compraria. No fundo, ele ainda não viu prioridade no que você está falando. Ele ainda não viu prioridade que vai resolver a vida dele. Ele ainda não viu prioridade que é a solução da vida dele. Ele não viu prioridade que ele vai se adaptar ao colchão. Ele ainda não viu prioridade. Quando você recebe uma objeção, por exemplo, quando você recebeu uma objeção, a primeira coisa que você tem que fazer, não fique chateado. Não mude o seu semblante. Não mude. A objeção é natural, a objeção é uma dúvida. Mas tem muito vendedor que muda a feição, muda a fisionomia. Não pode. Quando você recebeu uma objeção, não fique chateado. Não fique bravo. É totalmente algo natural. É só recalcular a rota. Você não pode parar no primeiro não. Recebeu a objeção?
não muda a fisionomia, não fica chateado. É só recalcular a rota. Então, por que é importante entender a objeção, Luciano? Para você poder entender, resolver essa objeção. Por que não dar desconto para essa objeção, Luciano? Por que eu não dou desconto para essa objeção? A objeção, eu não tenho dinheiro, ela é universal. Todos vendedores recebem essa objeção. Eu não tenho dinheiro. Ela é universal. Seja qualquer produto que você for vender na face da terra. Às vezes o cliente no final vai falar, poxa, até compraria, mas eu não tenho dinheiro agora. Ele não tem dinheiro, mas ele tem crédito. Ele não tem dinheiro, mas ele tem crédito. Ele, quando fala que não tem dinheiro para você, ele não viu prioridade. Recalcula a rota. É importante você saber. Você tem que recalcular a rota. O que é recalcular a rota? Mostrar prioridade para ele. Mostrar resultado para esse cliente. Esse cliente precisa entender que a vida dele será transformada com o seu colchão. Ela precisa entender que a sua oferta ela precisa ser atrativa. Porque às vezes tem muito vendedor que quer abaixar o preço. Porque ele acha que é o preço que vende. Ah, eu não tenho dinheiro. Aí você acha que abaixando o preço vende. Não. Não é isso. O que é, Luciano? Ainda significa que a sua oferta não está ainda atrativa aos olhos e ao coração do cliente. A oferta não está atrativa. Né? Será que você está seguindo realmente as etapas da venda? Será que você segue um passo a passo da venda? Precisa analisar isso. Precisa analisar. Será que eu estou mostrando o preço de forma atrativa? Será que eu estou falando o preço na hora certa? Tem a hora certa de falar o preço. Tem o momento exato de pedir alguém em namoro, de pedir alguém em casamento. Não é chegar e já ir pedindo em namoro, não é chegar e já ir pedindo em casamento. Igual eu falo, eu brinco sempre, você vai pedir alguém em casamento comendo um pastel na feira? Não é legal. O que você tem que fazer? Preparar o momento. O que é preparar o momento, Luciano? Vai num jantar à luz de vela, ou prepara um jantar especial, compra um bom vinho, né? Elogie um jantar à luz de vela ali. Ali é o momento, você está preparando o momento ideal para você falar o preço. Será que minha forma de falar o preço ela está atrativa? Será que a minha apresentação ela está encantadora? Será? Porque aí o cliente pode dizer que não tem dinheiro. Será que ela está encantadora, a minha apresentação? Né? Será que ela está encantadora para eu preparar o momento certo de falar o preço? Você precisa fazer uma autoanálise, na verdade. Né? Você pode preparar o cliente, na verdade, para reduzir essa objeção. Você pode preparar o cliente para reduzir essa objeção. Fazendo o olho dele brilhar, fazendo ele encantar-se pela sua apresentação. O que acontece com isso, Luciano? Você vai reduzindo a objeção do não tenho dinheiro. Por quê? Se logo você dá o desconto que ele pede, você desvaloriza a sua apresentação. Nunca dê desconto quando o cliente já pede. Você desvaloriza sua apresentação, desvaloriza você e desvaloriza o seu colchão. Desconto só deve ser usado de forma estratégica. O desconto só deve ser usado de forma estratégica, valorizado. É isso que nós temos que se conscientizar. Né? Luciano, mas como que eu faço isso? Por onde começar a evitar a objeção eu não tenho dinheiro? Vamos lá. Como fazer isso? Vamos lá. Alguma etapa, eu acredito, por 19 anos de experiência, que alguma etapa você pulou. Alguma habilidade faltou no momento da venda. Por quê, Luciano?
Às vezes você vai numa casa ou um cliente entra na sua loja com um carro até legal. Ele fala, eu não tenho dinheiro nesse momento. Às vezes alguma etapa você pulou. Às vezes alguma etapa você pulou. Às vezes a oferta não está atrativa. Quando foram ofertar o Neymar, quando foram contratar o Neymar para o Paris Saint-Germain, se não me engano, não ofertaram só dinheiro para ele. Ó, você vai ganhar X. Além do salário ser grande, ofereceram para o Neymar, ó, nós vamos deixar um jatinho à sua disposição para quando você quiser trazer os seus amigos do Brasil, a gente manda buscar os seus amigos para você não se sentir sozinho. Você vai ter um hotel com o seu nome e vai ganhar royalties para você receber o resto da sua vida. Você vai ter um patrocínio da Nike. Você vai ter uma mansão, que nós vamos te dar uma mansão com empregadas, com tudo isso. E esse jatinho é a hora que você quiser. Está à disposição. Quer buscar alguém no Brasil? A gente manda buscar. Olha a oferta atrativa. Tem como recusar? Não. Não tem como ter objeção. O Neymar foi colocada uma oferta para ele atrativa. Você quer dizer o que com isso, Luciano? Será que sua oferta está atrativa o suficiente? Por isso, às vezes, ele dá a objeção universal de eu não tenho dinheiro agora, se eu tivesse até compraria. Talvez ele está com vergonha de falar a verdade para você, né? Se o cliente vem com essa objeção, ele ainda não viu benefício suficiente. Ele ainda não viu benefício suficiente. Olha, meu amigo, eu não tenho... Ele ainda, se ele vem com essa objeção, marca isso, ele ainda não viu benefício. Recalcula a rota. Metralhadora de benefícios. Quais os benefícios que você falou para ele que o colchão vai ter? Quais? Ou só falou preço, condição de pagamento, cartão, etc. Não. Quais os benefícios que esse cliente ouviu de você? De forma atrativa, de forma convicta, de forma com segurança. Qual é a forma atrativa que você quebrou a objeção dele? Diz aí para mim, você colocou benefício suficiente na sua apresentação? Talvez você não colocou benefício suficiente. Ou seja, o cliente às vezes não vê como você pode ajudá-lo. Ele precisa enxergar que você pode solucionar a dor dele, o sono dele, a respiração dele agora no tempo de Covid, que está voltando essa onda. Colchão é respiração. Você falou para ele dos ácaros, você falou para ele do colchão de 10%. Eu repito isso sempre, mas é muito importante hoje usar a técnica do nojo para você não ter essa objeção. Eu não tenho dinheiro. Você falou para ele que o colchão, 10% do peso dele, depois de 2 anos, tem ácaros, bactérias, fungos, e ele respira isso, e a imunidade dele vai enfraquecendo, e que um colchão novo é saúde, e que um colchão novo, a respiração do quarto será melhor. Você explicou isso para ele? Não, Luciano, então explica. Aí sim você forma, você mostra que você quer transformar a vida do seu cliente. E aí você mostra que o seu colchão vai transformar a vida dele. E aí você vai quebrando as objeções de uma forma atrativa. Eu, no seu caso, se você está recebendo muita essa objeção, eu voltaria e eu fazia uma análise da minha apresentação. Como está sendo a minha apresentação, Luciano? Como você traz? Eu sempre trago um exemplo. Quem que já fez isso, Luciano? Você pode dar um exemplo de quem já vendeu para quem disse que não tem dinheiro? Eu dou um exemplo do Daniel, meu faixa preta, 3º grau. Ele foi fazer uma demonstração em Franco da Rocha, Grande São Paulo. Chegou na porta do cliente, o cliente já queria desistir. Falou, olha, desculpa, eu chamei por impulso, eu não tenho dinheiro para comprar esse colchão, eu não tenho dinheiro, eu fiquei sabendo que colchão com tecnologia é muito caro, eu não tenho dinheiro. E a esposa dele falou, não, é realmente, nem perca seu tempo, você vai perder seu tempo porque eu não tenho dinheiro.
E o Daniel seguiu o passo a passo. O Daniel, ele segue o método faixa preta. E aí ele falou para a cliente, fica tranquila, eu não vim vender nada para vocês. Mas eu quero que o senhor conheça essa tecnologia, que a senhora conheça. Fique em paz, com um sorriso no rosto, o semblante não pode mudar. Você tem que levar paz para o seu cliente. Ele está ali naquele momento blindado para não comprar, com medo, com vergonha. Às vezes entrou por impulso na loja, ou chamou você por impulso na casa dele. Tranquilize ele, tranquiliza ela. Eu não vim vender nada para o senhor não, fica tranquilo, fica tranquila. Mas eu queria apresentar para vocês. 45 minutos eu vou fazer uma apresentação para vocês e fica tranquila. E a senhora não é obrigada a comprar nada. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para a senhora. A senhora tem dor na coluna ou dor nas pernas? Já emendou com a pergunta. Porque ele sabe que no método ensina isso. Aí a mulher falou para ele, eu tenho fibromialgia. A senhora sabe o que é fibromialgia? O médico diz que dói o corpo todo. Pois é, o corpo tem 8 milhões de fibras musculares. Isso no portão da casa ainda, ele não tinha entrado. Então, a senhora sabia, o corpo humano tem 8 milhões de fibras musculares. Tem 639 músculos. E a fibromialgia é uma pane aqui no sistema nervoso central, ainda não identificada pelos médicos essa doença. E é uma pane que dá no sistema nervoso central, involuntariamente, e essas fibras que elas entrelaçam os músculos, elas enrijecem. Involuntariamente, ela enrijece e aperta os músculos. Se apertar os músculos, a senhora vai sentir dor. Por isso que a senhora sente dor. E agora na época do frio a dor aumenta. A senhora pode ver que a senhora acorda com a ponta do nariz mais gelada. Quem tem fibromialgia não dorme bem. Ela falou assim, é verdade. Bom, então entra aí, vai, eu não vou comprar nada, mas entra aí. Ele abriu, quebrou a barreira do cliente. Às vezes a gente não tem paciência para cumprir as etapas. Às vezes a gente não tem um caminho. Por isso que os alunos do método faixa preta, eles têm privilégio, eles têm um caminho a seguir. O Daniel, com toda o caminho, com todo o método, com todo o GPS, quebrou a barreira para entrar na casa. Então entra, vai. Ele entrou na casa, ele deu um show na casa. Ele deu um show. O cliente, para você ter uma ideia, queria cancelar a visita. Mas ele deu um show na casa, ele seguiu as etapas do método. Como assim, Luciano? O cliente já disse de cara que não tinha dinheiro, lembra? Que não queria nem receber porque não ia comprar nada, lembra? Mas o que o faixa preta fez? Seguiu o procedimento. Seguiu o procedimento. E o que aconteceu no final, Luciano? Vendeu um colchão de 15 mil reais. Vocês acham que o cliente está preparado para comprar colchão de 15 mil reais? O Daniel seguiu um procedimento do método, mostrando prioridade na vida do cliente. Mostrando que o colchão ia ser a solução do problema do cliente. Mostrou tanta prioridade, mas seguindo um procedimento fielmente à risca do método faixa preta. E aí o que aconteceu? Vendeu um colchão de 15 mil reais. Então por isso eu pergunto, é certo ou errado para quem vender para quem não tem dinheiro, Luciano? Depende. Se você tem certeza, convicção, que o seu colchão resolve o problema do cliente, siga as etapas. Siga as etapas. Mas Luciano, o cliente diz que não tem dinheiro e está com o nome no SPC, vai. O cliente está com o nome no SPC, o cliente não tem cartão. Ele tem hérnia de disco? Ele tem bico de papagaio? Ele tem fibromialgia? Ele não dorme bem? Não. Beleza. Mostra uma oportunidade para ele. Mostra que você tem uma oportunidade para ele. Na primeira objeção, recalcula a rota. Não acredite nisso. Eu não acredito quando o cliente fala que não tem dinheiro.
Eu não acredito. É uma primeira objeção universal, todos recebem essa objeção. Qual é a minha função? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão? Recalcular a rota. Se eu sei que ele tem hérnia de disco, se eu sei que ele tem um problema na coluna, um desvio na coluna, se eu sei que o colchão dele já tem mais de 5 anos, eu tenho que mostrar para ele que o colchão é a oportunidade que ele vai ter na vida para ele resolver esse problema da hérnia de disco para não progredir, o papagaio não progredir, para o desvio da coluna não aumentar. Eu tenho que mostrar isso como uma oportunidade. Ah, Luciano, mas ele não tem cartão. Tudo bem, ele pode pedir para um filho emprestado o cartão. Se ele entender que ele vai resolver o problema dele, e se ele entender que ele está tendo uma oportunidade que vai solucionar o problema dele, ele pede emprestado o cartão de crédito. Ele pede emprestado. Só você mostrar que é uma oportunidade. Sabe por quê? Eu aprendi na vida o seguinte: quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Eu não acredito em cliente quando ele diz que não tem dinheiro. Quando eu atuava nas casas, o cliente dizia para mim que não tinha dinheiro, entrava por aqui, saía por aqui. Recalculava a rota, seguia o procedimento. Ah, eu entendo, senhor, fica tranquilo. Qual é a dor que mais incomoda o senhor? Foca na dor do cliente. Deixa entrar por aqui, sair por aqui, objeção. Ah, eu entendo, senhor, fique em paz. Mas quanto tempo tem o seu colchão? Perguntas top para quebrar, perguntas top. Quem quer dá um jeito, quem não quer arrumou desculpa. Poxa, agora tudo vai depender da sua oferta. Se ela é atrativa ou se ela não é atrativa. Tudo vai depender se o cliente está enxergando que ele está tendo uma oportunidade de ter um colchão valioso desse, que é um investimento. 10 mil, 15 mil, 5 mil, que seja 5 mil, que seja 10 mil, que seja 15 mil, que seja 7 mil. O cliente precisa enxergar prioridade. E nossa missão é mostrar prioridade na vida desse cliente. Seu colchão está ajudando o cliente? Está ajudando? Se estiver ajudando, ele vai mudar a vida dele? Vai transformar a vida dele? Vai, Luciano? Então, eu falo sempre para o cliente, o senhor precisa estar disposto a investir em si mesmo, seu João. Problema de coluna, uma hérnia de disco, não tem cura. Só que é o seguinte, se o senhor dormir num colchão com abaulamento, um colchão vencido, uma hérnia aumenta, passa para outro disco. É igual ferrugem. O senhor precisa investir em si mesmo. Você precisa ter coragem para falar isso. Agora, depende da oferta que você vai fazer para ele. Como que é a oferta? Porque essa objeção, na verdade, ela é totalmente específica. Eu não tenho dinheiro. E qual é a nossa missão? Combater essa objeção. Combater essa objeção. Na cabeça do cliente, a percepção real dele é eu não tenho dinheiro. Mas é fictícia. Não é real. Se você tiver aí com papel e caneta na mão, escreve isso. Escreve isso. Não existe objeção, eu não tenho dinheiro. Para mim, ela não existe. Não existe objeção, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não existe. Eu acho que quando o cliente fala para você que não tem dinheiro, é fictício, eu não acredito. Por quê, Luciano? Talvez não é a razão certa que ele está dizendo para você. E a gente precisa descobrir qual é a razão certa. Talvez ainda não é uma prioridade importante para ele. É apenas isso, né? Eu dei exemplo de quando eu quebro um carro, quando eu quebro um celular, todo mundo fala que está sem dinheiro, mas daqui a pouco já compra um celular novo. Arruma um cartão emprestado com alguém e assim vai. O carro quebra, não tenho dinheiro, o carro quebra, fica 2 mil o conserto, ele arruma um cartão emprestado, se ele não tiver,
Ele vai lá e arruma o carro. Por quê? Porque é prioridade. É prioridade. Olha, você confia no seu colchão de 0 a 10? Qual é a nota que você dá de 0 a 10 no seu colchão? A minha é 20. A minha é 20. Ou eu não confio, e aí? Aí não vai vender mesmo. A maioria das pessoas, elas não querem dizer a real para nós. Elas não querem dizer a real objeção, aí elas falam que não tem dinheiro. Mas às vezes ela fala isso só para justificar para ela mesma. Entende? Luciano, então quando as pessoas falam que não tem dinheiro, o que que é? Vou repetir. Quando o cliente fala para você que não tem dinheiro, ele está dizendo assim para você, vou traduzir. Esse colchão não é prioridade para mim. Eu ainda não mostrei prioridade. Ela não acredita que o colchão vai resolver o problema dela. Ela não acredita que o colchão vai dar resultado para ela. Ela não acredita que o colchão vai mudar a vida dela. O que você tem que fazer para ela? Prova. Prova. Prova que o colchão dá resultado. Como, Luciano? Com provas. Não tenho dinheiro. Opa! Não é essa, entra por aqui, sai por aqui. Não acredito. Ele não viu prioridade. Tenho que aumentar a prioridade. Como? Provando. Ele acha que não vai dar resultado para ele. Prova. Você não tem prova, depoimento? Ou ela não está acreditando em você. A oferta talvez não está atrativa. Ou seja, a objeção eu não tenho dinheiro não existe. Não existe. Por que você fala isso, Luciano? Não leva essa objeção no pé da letra. Não leva. Não acredita nessa objeção. Não é real. Né? São objeções genéricas na cabeça do cliente. Ele vai ficar na dúvida, será que esse colchão é bom mesmo? Está na dúvida dele. Será que esse controle eu vou saber usar? E as pessoas têm vergonha de falar a real objeção. É natural. Aí fala que não tem dinheiro. Não tem dinheiro não é um sintoma, não é a causa. Precisa ver qual é a causa. Exemplo de um diabetes. Qual é o sintoma de um diabético? Qual que é o sintoma de um diabético? A pele fica ressecada, a pessoa tem muita sede, o sangue não circula direito. É um sintoma. Qual é a causa do diabetes? Excesso de açúcar no sangue. Então a causa é o açúcar em excesso no sangue. Para eu combater o diabetes, eu tenho que diminuir o açúcar, eu tenho que diminuir o carboidrato. Então eu tenho que achar a causa do cliente. Qual é a causa do cliente? Qual é a dor do cliente? Qual é o problema que ele quer resolver? Eu tenho que achar a causa. O sintoma é o dinheiro, né? Então você tem que ir na causa, direto na causa. Quando o cliente falar para você, eu não tenho dinheiro, não adianta você resolver eu não tenho dinheiro. Não é a causa. Sabe qual é a causa dele? Não é prioridade ainda para ele. Não é prioridade. Por isso que o método faixa preta, ele ensina a você gerar desejo pelo seu colchão para o cliente. Por que, Luciano? Porque lá no método tem uma metralhadora de gatilhos, metralhadora de passo a passo, de etapas, de procedimentos a ser seguido, de uma receita completa com ingredientes. Uma receita completa com ingrediente. Para quê? Para você vender mais. Luciano, uma pessoa está recebendo muita objeção e não tem o dinheiro. Sinal que o vendedor não está oferecendo prioridade e oportunidade. Não está. Claro que todos nós vamos receber essa objeção volumosa. Nós vamos receber essa objeção volumosa. Aí as pessoas não falam. Vocês acham que as pessoas falam assim, eba, quero comprar um colchão de 7K, quero comprar um colchão de 5, quero comprar um colchão de 10. Vocês acham que fala isso? Eu já vendi produto de R$10 por mês. Na época de carnê do baú, eu vendia carnê do baú R$10 por mês e muitas vezes a pessoa não comprava.
Não comprava. Por quê? Porque eu não mostrava prioridade, eu não mostrava oportunidade. Não importa o preço do produto, o que importa é a prioridade. O que importa é a oferta. Eu já vendi de R$10 por mês, já vendi de 200 por mês, já vendi de 1.000 por mês, já vendi colchão de 28K, porque foi mostrado prioridade. Quando acontece muito do cliente falar que não tem dinheiro, que está caro, às vezes pode significar que sua apresentação ainda está fraca. Tem que fazer uma análise. Ah, Luciano, será? Eu não sei até que ponto o iPhone, já pensou se o iPhone, a Apple, essa objeção funciona para o iPhone? Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro. O que o iPhone fala? Tem desconto? iPhone não dá desconto, a Apple não dá desconto. Né? A maioria que não, presta atenção, a maioria que tem dinheiro reclamam. A maioria que tem dinheiro pede desconto. A maioria que tem dinheiro engana a gente. A maioria, porque não viu prioridade ainda, não viu oportunidade ainda. Vai na Apple e pede desconto. A Apple não está nem aí com desconto. Porque o iPhone é uma prioridade, o iPhone é uma oportunidade, o iPhone é um status. E a pessoa vai lá e paga. Caro. E paga. iPhone não tem essa objeção de não tenho dinheiro. Eles não estão nem aí para essa objeção de não tenho dinheiro. Todo mundo que recebe essa objeção que não tem dinheiro, todo mundo recebe. Eu tenho 16 faixas pretas, formados. Eles recebem. Só que eles seguem procedimento. E tem gente que às vezes, quando recebe uma objeção dessa, acha que abaixar o preço vai vender. Não. Não. Luciano, o que eu tenho que fazer então? Vou dar uma dica para você. Se você que é aluno do método aplicar fielmente o método, lá você vai saber que tem muita prova. Tem muita história, tem muita prova, tem muita história para criar conexão, né? Tem muitos gatilhos para ser usado, tem muito procedimento, né? Enfim, na hora, o que você faz? Seguindo, dando muita prova, dando muita história, o cliente quer. No final, o cliente quer. Igual do Daniel, estava blindado, estava com medo, não queria nem deixar ele entrar, falando que não tinha dinheiro, comprou um colchão de 15K. Às vezes a pessoa diz que não quer porque às vezes faltou a habilidade da gente. Habilidade no que, Luciano? Habilidade em cumprir as etapas da venda. A venda tem etapa. Eu tenho que seguir. Se você é aluno do método, às vezes você tem que rever as aulas. Você precisa ver 50 vezes, reveja 50 vezes. Para do Netflix, para de ver a novela e reveja as aulas do método. Lá tem muita prova, lá tem muito procedimento. Esse negócio de não tenho dinheiro, você acaba com isso. Então, se a pessoa disser para você, Luciano, eu quero esse colchão, mas eu não tenho dinheiro. Vai ter gente que vai falar isso para você. Puta, não, eu quero esse colchão. Eu quero, vai resolver, mas eu realmente não tenho dinheiro. Você pergunta para ele, de 0 a 10, quanto o senhor precisa desse colchão? A pessoa fala assim, 20. Perfeito, perfeito. Então, senhor fulano, eu vou dar uma dica para o senhor, anota essa. O cliente quer o produto, quer o colchão, mas ele realmente não tem o dinheiro. Realmente ele fala assim, puta, mano, não tenho. De 0 a 10, qual a nota que o senhor quer esse colchão? Ah, é 20. Perfeito, perfeito. Eu vou te dar uma lista, então, das 10 opções. Pega um papel aí, seu João, aí você pega um papel para ele, se você tiver. Por que, Luciano? Porque nós, brasileiros, seres humanos, nós focamos só no problema. Nós focamos só no problema. E é normal. É normal do ser humano focar só no problema. Nós focamos só no problema. Então ofereça para o cliente uma lista de soluções
para esse cliente que realmente diz que não tem dinheiro e está com vontade de comprar. Ofereça para ele uma lista de soluções. Qual é a lista de soluções que você vai dar para o seu cliente? Você vai ensinar o seu cliente a focar na solução. Como que eu faço isso, Luciano? Você vai ensinar o cliente a focar na solução, fazendo uma lista das 10 opções. Pega o papel, dá na mão do cliente. Vamos aqui, o senhor falou para mim, eu tô achando que o senhor gostou mesmo. Vamos pegar uma folha em branco aqui, vamos numerar de 1 a 10. De 1 a 10. Mas por que isso, Luciano? Para você encorajar o cliente. Para você empoderar, encorajar o cliente a buscar uma solução. Lista de soluções. Para que serve? Para encorajar o cliente a buscar uma solução para comprar o seu colchão. Então vamos ensinar o cliente a buscar solução. Número 1. Pergunta para ele, escreve lá. O senhor já pensou em vender essa bicicleta que o senhor não usa mais? Eu vi que o senhor tem 2, 3 televisões. O senhor já pensou em vender essas televisões que o senhor não usa? O senhor já pensou em vender algo que o senhor não usa, que está parado na sua casa, que o senhor não usa? Ah, não pensei. É uma solução. Quanta coisa que o senhor deve ter na sua casa que o senhor não usa mais? E por que o senhor não vende? É uma solução. Teve vendedor já que cliente vendeu carro para comprar um colchão. Tinha um golzinho lá, vendeu um golzinho para comprar um colchão. Por quê? O cara tinha 2 hérnias de disco. O carro dele ele não usava. Será que o senhor precisa mesmo desse carro? Vai numerando. Eu vi que esse carro está aí parado. Quantas vezes o senhor usa por dia esse carro? Ah, esse carro eu uso uma vez por mês. Às vezes eu aposentado. Uso uma vez por mês. Então, o colchão o senhor dorme nele todo dia. A sua coluna passa em cima do colchão 1/3 da vida. Será que o senhor precisa mesmo desse carro? Será? O carro o senhor usa uma vez por mês. O colchão o senhor vai dormir todo dia. Vai alinhar a postura da sua coluna todos os dias. Lista de soluções. Para que serve, Luciano? Para encorajar o seu cliente a comprar o colchão de você. Mas parte de você. Você é o líder. Você é o solucionador. Eu não tenho dinheiro. Não existe essa objeção. Entra por aqui, sai por aqui. Faz a lista de soluções. Será que o senhor precisa mesmo desse carro? Será? O senhor é aposentado? Sim. Então vamos fazer pelo plano de aposentado. O senhor não tem dinheiro para pagar à vista? Ah, mas eu não sei se tem margem. Acho que não tem margem. Qual o seu CPF? Vamos consultar. Será que descontando um pouquinho por mês não dá? Ah, mas eu não queria mexer na minha aposentadoria. O senhor quer continuar com essa hérnia de disco que vai aumentando gradativamente? Que é igual um problema na vida? Se a gente não resolve, o problema aumenta? A saúde da gente é o maior patrimônio que nós temos. O senhor precisa investir em si mesmo. O corpo humano, ele é templo e morada do Espírito Santo. Está na Bíblia. Muita gente pergunta, onde você mora? Ah, eu moro na rua tal, número tal, apartamento tal. Não, você mora aí, nesse 1,70 m, nesse 1,80 m, nesse 1,60 m, nesses 80 quilos, nesses 50 quilos. É aí dentro que o senhor mora. A vida, ela tem que ter saúde. E uma boa noite de sono foi provado que é o melhor remédio para o corpo humano. O senhor quer continuar com esse problema até quando? Vamos resolver logo esse problema. Eu estou aqui para ajudar o senhor. Você tem que mostrar prioridade. Você tem que mostrar que ele está recebendo uma oportunidade.
Você tem que mostrar que sua oferta ela é atrativa. E você tem que mostrar que o colchão vai transformar a vida dele, a vida dela. Você tem que provar para o cliente que o colchão vai mudar a vida dela. Você tem que provar para o cliente que a coluna vai estar alinhada, que o sono vai ser reparador. Prova para o cliente. Às vezes ele está dizendo para você que não tem dinheiro porque ele não viu prioridade, ele não viu importância, ele não viu que o colchão vai ajudar na vida dele, que o colchão vai transformar a vida dele. Às vezes é só isso que você tem que fazer, mas com passo a passo certo, com eloquência correta. Por quê, Luciano? Porque os obstáculos na venda vão surgir. Os obstáculos são as objeções genéricas, eles vão surgir. E você tem, sua missão é dar um caminho com clareza para o cliente, dar segurança para o cliente, dar uma experiência nova para o cliente, falar para o cliente, seu João, eu quero te dar clareza, eu quero te dar uma experiência nova na sua vida, eu quero que o senhor durma no melhor colchão do Brasil. Sua coluna vai ficar muito satisfeita. Os seus músculos vão agradecer. O seu sono vai começar a reparar os danos causados nas células, eliminando toxinas, eliminando placa de gordura. O senhor vai perceber que no dia seguinte, dormindo nesse colchão, a urina está mais escura. Por quê? Porque o funcionamento do rim melhorou. Por que que melhorou? Porque o alinhamento da postura do corpo está melhor. Cada ser humano tem um biotipo. O que que é biotipo, fulano? Biotipo é cada um tem um peso, cada um tem uma altura, cada um tem um desgaste na coluna, cada um dorme bem, outro dorme mal, cada um tem uma imunidade. Por que que uns pegam o Covid e outros não pegam? Na mesma casa, no mesmo local de trabalho. Por quê? Porque a imunidade é igual uma digital. Cada um tem a sua, é única. Será que a sua imunidade ela está reforçada com segurança? Um colchão novo vai dar uma imunidade melhor para o senhor. Por quê? O senhor vai respirar saúde. Esse colchão do senhor está cheio de ácaro, está cheio de pó, está cheio de fungos e bactérias. E um colchão novo vai dar um ar de limpeza no seu quarto, um ar de pureza no seu quarto. O aparelho respiratório vai melhorar. Fala isso para o seu cliente, que a objeção eu não tenho dinheiro vai sumir, que aí ele vai ver prioridade na vida dele, principalmente agora na época do frio, dói mais o corpo, no frio a gente come mais. Por que que a gente come mais no frio? Porque a gente precisa, para manter o corpo aquecido, de mais calorias. Então você precisa de mais caloria, aí engorda mais, aí tem mais dor no corpo, aí tem mais gordura no corpo humano. E o que que acontece? Na hora de dormir, o sono não é reparador. O senhor já está com o colchão vencido. Vamos resolver logo esse problema? Custa comprar? Custa. Mas também custa não comprar, seu João. Priorize a sua vida, seu João. A senhora merece, Dona Maria. O senhor merece, seu João. Vamos priorizar o maior bem que Deus nos deu, que é a nossa saúde. Uma dor é um aviso que o corpo nos dá de que algo está errado. Essa dor na coluna, essa dor no joelho, essa dor na perna, essa dor nos ossos, essa artrite, essa artrose, está avisando o Senhor, cuida de mim. E às vezes você está deixando para lá. É importante investir-se em si mesmo, Dona Maria. É importante investir-se em si mesmo, seu João. Aqui é rua, avenida, e vai para o fechamento.
sentiu que deu prioridade, sentiu que o cliente viu que é uma oportunidade na vida dele, ele dá um jeito. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Mas as etapas precisam ser cumpridas, os procedimentos precisam ser cumpridos. Por isso que os alunos do método Faixa Preta, eles seguem um GPS, eles seguem os procedimentos. E aí essas objeções eles sabem contornar, enfraquecer essas objeções que tem no dia a dia. Bora pra frente, vamos pra cima, contornar a objeção, quebrar a objeção. E anota essa, eu não tenho dinheiro não existe. Recalcula a rota, mostra a prioridade, mostra a oportunidade, mostra que o colchão vai mudar a vida dele, mostra que o colchão vai transformar a vida dele. Como, Luciano? Com prova, com habilidade, sem pular etapa. Aí você contorna. Não mude a fisionomia quando o cliente vir com a primeira objeção. Não fique chateado. Sorria. Eu entendo. E devolva com uma pergunta. Você está ali para quebrar a objeção. Por que uns vendem mais, outros vendem menos? Porque uns seguem etapas, seguem um caminho, seguem um processo. Se não tiver um processo a seguir, um caminho a seguir, o que adianta ter um carro bom, você ser o piloto, dirige bem, mas a estrada, que é o caminho, que é o processo, que é o caminho, essa estrada está cheia de buraco. Aí você passa com um carro bom, a roda estraga. O caminho está errado. Às vezes você está pulando alguma etapa, às vezes sua oferta não está atrativa. Faz uma análise nela. Analisa. Vê se ela está atrativa o suficiente para o cliente. Vê se você está mostrando prioridade para o cliente. Bora para cima, contornar a objeção. Mostra prioridade para o cliente. Que Deus abençoe vocês. Que vocês arrebentem essa semana. E que vocês tenham mais fé, mais confiança, mais segurança em si próprio. Acreditem mais em vocês. Blindem o cérebro. Amanhã é outro dia. Arrebenta essa semana. Até a próxima terça-feira. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.